Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de trazer uma mensagem, uma reflexão para os irmãos, para aqueles que estão vendo essa mensagem. Agradeço também ao nosso pastor presidente, que é representado na nossa cidade de Serra Talhada pelo pastor Samuel João. E eu quero convidar os irmãos e aqueles que estão vendo para abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 6, do versículo 22 ao 27, que diz o seguinte, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Bom, meus irmãos, essa passagem de João, ela ocorre exatamente após Cristo ter feito a sua primeira multiplicação dos pães e dos peixes. O que ocorre é o seguinte: Cristo, ele multiplica os pães e os peixes, sacia a fome da multidão e dos discípulos, e logo após isso, ele ordena que os seus discípulos atravessem o mar e vá para o outro lado do mar da Galileia, para Cafarnaum, nesse caso. E o que acontece? Cristo manda que ele vá só, enquanto isso, ele vai despedir a multidão, vai subir ao monte para orar, e depois vai ao encontro deles. Isso tudo acontece, Cristo atravessa o mar, vai ao encontro dos discípulos e eles chegam ao outro lado. E quando amanhece o dia, a multidão que estava do lado de cá, de onde Cristo estava, começam a perceber que nem Jesus, nem os discípulos estavam mais ali. E eles decidem ir atrás dele, pegam o barco e atravessam e vão ao outro lado. E quando eles chegam na cidade de Cafarnaum, eles se encontram com Cristo e eles perguntam: Rabi, quando foi que o Senhor chegou aqui? O livro de Mateus vai dizer que na quarta vigília, ou seja, entre as 3 horas da manhã e as 6 horas, é que Cristo chega do outro lado, horário em que as pessoas estavam dormindo. Então Cristo rebate a pergunta deles e diz: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vocês viram, mas porque comeram do pão e se saciaram. O que eu quero dizer é o seguinte: aquelas pessoas, eles já tinham visto os sinais de Cristo, mas eles não estavam buscando a Cristo por causa dos sinais que tinham visto. Eles provaram daquilo que Cristo tinha feito. Cristo multiplicou os pães, eles se saciaram daquele pão, e foi por isso que eles foram atrás de Cristo. Porque uma coisa é quando você vê o sinal, mas quando você prova, é outra história completamente diferente. E o que eu acho interessante nesse texto, como várias outras passagens, é que sempre quando Cristo faz algo desse tipo, quando Ele supre as nossas necessidades, quando Ele nos dá uma cura ou abre alguma porta, Ele sempre está apontando para algo muito maior, que é a salvação da nossa alma. Se você for ver lá em Lucas 10, quando Cristo comissiona os seus discípulos, e eles voltam dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios, fizemos tantas coisas, e Cristo diz: não se alegrem por causa disso, se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então o que é que Cristo faz aqui? Ele está indicando que o pão que ele deu àquela multidão está apontando para o pão da vida, que é Ele. Está apontando para a salvação,
que vem somente por meio de Cristo. Então, se você está vendo essa mensagem, se você tem provado das misericórdias de Deus, se você tem provado que Deus tem suprido as suas necessidades, entenda, Cristo está apontando para algo muito maior do que isso. Ele está apontando para a sua salvação. Ele está dizendo que Ele é o pão da vida e que você precisa dele mais do que o pão necessidade de cada dia. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Aquele que não se converteu ainda e que percebe e que vê que Cristo tem suprido suas necessidades, entenda. O objetivo não é simplesmente esse. Ele quer que você seja salvo, que você encontre a salvação nele, porque Ele é o pão da vida. Veja o versículo 27, diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus, o selou. E se você for ver o resto do texto que confirma isso, Cristo diz, eu vou ler o resto do texto até o versículo 40, para que você entenda que o objetivo de Cristo é salvar a sua alma, é lhe dar salvação por meio do seu sangue. O versículo 28 diz: disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo quer a sua salvação. Se você percebe, se você vê, no meio dessa pandemia, Cristo suprindo todas as suas necessidades, entenda, o objetivo não é simplesmente esse. Ele quer que você seja salvo, que você creia no Filho de Deus e seja ressuscitado no último dia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.